da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Está suspensa a presente reunião. A fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação deste plenário. Veto 23/2025, turno único. Veto parcial à proposição de lei número 26.117 de 2024, que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. Autoria do governador do Estado, designo eu mesmo como relator e, em condições de emitir meu parecer, passo a leitura. O governador do Estado, por meio da mensagem 182, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial, oposto à proposição de lei 26.117 de 2024, que institui o Estatuto da Igualdade Racial do Estado, conforme a mensagem do inciso 12 do artigo 14, do artigo 4º, foi vetado por contrariedade ao interesse público, e o artigo 55 por inconstitucionalidade. Nas razões do veto a esse dispositivo, o governador alegou, ao citar o artigo 6º da Convenção número 69, da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais. A Convenção baseia-se no respeito às culturas e aos modos de vida dos povos indígenas e reconhece os direitos deles à terra e aos recursos naturais. Nas razões do veto a esse dispositivo, o governador destacou que a intenção do legislador era louvável, porém inconstitucional, pois invadiria a competência exclusiva político-administrativa do Poder Executivo, já que cabe à própria administração, beneficiaria do certame gerir de modo exclusivo o processo do concurso que propõe. Ademais, ressaltou que essa reserva de competência constitui-se como um limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, por tratar-se de princípio baseado na separação orgânica e na especialização funcional das instituições do Estado. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto número 23/2025, referente à proposição de lei 26.117. Em votação, os deputados que... Para discutir. Para discussão. Para discutir. Bom, senhor presidente, colegas, eu queria aqui, data vênia, discordar com o parecer do nobre presidente, vice-presidente relator, sobre alguns aspectos. Primeiro, a motivação do veto dizer que há inconstitucionalidade por prerrogativa não se sustenta. Quando da construção dessa proposição do Estatuto da Igualdade Racial, a assessoria técnica dessa casa, que é conhecida nacionalmente pela sua competência, trabalhou de maneira de termos um texto constitucional. Percorreu pelas comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça. Então, na verdade, não aponta, né, a inconstitucionalidade. É concorrente a possibilidade da construção desse tipo de matéria. Nós já vimos isso, inclusive, ocorrer a nível federal. Me recordo quando o deputado federal Reginaldo Lopes, no seu primeiro mandato, apresentou o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Política de Juventude para o nosso país. Então, você tem precedente. Então, a inconstitucionalidade ela não é a razão. Novamente, do ponto de vista... Aí o governo fala assim, é meritório, mas é inconstitucional. Bem, se eu estou dizendo que não é inconstitucional, então vamos para o mérito. Vamos reforçar por que é meritório. Um dos artigos que é citado é, por exemplo, garantia da realização de consulta prévia, livre, informada e participativa, conduzida por analista independente e sem conflito de interesses, à população negra e aos povos e às comunidades tradicionais, nos casos em que forem previstas medidas administrativas por parte do Estado, suscetíveis de afetar esses grupos populares, assegurando o respeito às decisões por eles tomadas. Nós temos uma frase que a gente costuma dizer o seguinte, nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Vamos discutir política das mulheres? Vamos, mas a gente não quer ver as mulheres, não. Vamos discutir política para o autista? Vamos, mas não queremos ouvir o autista, não.
Vamos discutir política dos povos, comunidades tradicionais, inclusive medidas administrativas que poderão impactar suas vidas? Vamos, mas não queremos ouvir eles, não. É isso. O parecer está evitando e impedindo que o inciso 12º do artigo 4º garanta a participação efetiva de quem será afetado diretamente de construir a política pública. Olha que absurdo. A Constituição de 88, ela avança quando ela cria mecanismo da participação popular, né? As conferências, os conselhos, enfim, um conjunto de instrumentos, tanto da participação popular quanto do controle social da política pública. O que está dizendo é o seguinte, olha, nós não queremos que vocês, que o Estatuto da Igualdade Racial garanta um mecanismo de participação de assuntos que vai interferir diretamente na vida de vocês, das comunidades dos povos tradicionais. Mais do que isso, professor Wendel, talvez o parecer não se atentou para uma questão também da legalidade. Nós temos a Declaração Americana dos Povos Indígenas, e o Brasil é signatário, e essa declaração traz justamente essa perspectiva. Nós temos tratados internacionais da Organização das Nações Unidas, que o Brasil é signatário, que também trazem essa perspectiva. Ou seja, como o parecer não observa uma questão de legalidade, porque você sabe que aquilo que o Brasil se torna signatário de tratado internacional tem força constitucional, tem força de lei. Não é isso, doutor Francisco, senhor advogado do nosso bloco? Então, penso que o parecer não observou esse quesito da constitucionalidade. Outro ponto, artigo 55. Nos programas de avaliação de conhecimentos dos concursos públicos, processos seletivos para ingresso nas vagas disponibilizadas pela administração pública, direta e indireta, serão incluídos temas referentes às relações étnicas raciais e à história da população negra. Não vou ler tudo, aqui já basta. Quando a gente vai fazer os processos seletivos, o que nós estamos testando para aqueles que são candidatos? O seu nível de conhecimento de determinados assuntos e matérias, que são aquelas relacionadas à nossa vida enquanto sociedade, das matemáticas, das exatas, das humanas e por aí vai. Se nós estamos falando que nós somos um país igual, se nós estamos falando de um país que a temática e a propositura do debate racial, da desigualdade, dos povos e comunidades tradicionais está na ordem do dia, como que nós não iremos testar o conhecimento daquele que se propõe ser agente público a respeito desse assunto? Como que nós vamos testar o conhecimento do candidato a uma vaga para prestar serviço público à população, se nós não queremos saber qual que é o nível que ele tem de conhecimento, inclusive do próprio Estatuto da Igualdade Racial? Então, está correto. Está correto. Você vai perguntar coisa lá dos povos americanos, você vai perguntar coisa da época da Revolução Industrial, você vai perguntar coisa da Revolução Francesa, mas você não vai perguntar o tanto de conhecimento que ele tem a respeito de questões que são da nossa própria cultura e que são problemas inerentes à nossa vida enquanto sociedade? Vide os dados. Quem que figura nos maiores índices de desemprego? Os povos, as pessoas pretas, inclusive pessoas de comunidades tradicionais. Quem que ocupa a maioria das vagas nos presídios de comunidade carcerária? Quem tem as maiores taxas de analfabetismo e baixa escolaridade? Quem tem os menores salários quando se trata da empregabilidade? Pior ainda quando se trata das mulheres. Opa, então isso aqui é pertinente, que é assim que a gente reforma e reconstrói cultura, inclusive postura de quem trabalha no serviço público a interesse do conjunto da sociedade. E no sentido da reserva de vagas, eu sei que vai dizer o seguinte, olha, mas a lei federal fala em 20%. Ela fala em 20%, mas ela não impede o Estado de ter 30%, que é o que está sendo proposto, que ainda não seria suficiente perante ao contingente populacional que se situa no campo, que é o objeto do Estatuto da Igualdade Racial dos povos e comunidades tradicionais. Ainda assim estará infinitamente distante. Minas pode estar à frente na vanguarda. Durante um tempo, podemos afirmar que 20% ajudou a diminuir essa desigualdade quando a gente fala dos privilégios que nós brancos tivemos ao longo da vida em detrimento das pessoas pretas e negras. Por que não avançar? Volto a dizer, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, não há impedimento e veto para que o Estado legisle sobre essa matéria e avance neste percentual. Então, é diante desses expostos que eu queria pedir o voto dos colegas para rejeitarmos o parecer. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Mais alguém para discutir? Sem mais discussão, vamos colocar em votação. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado o parecer. Só ficou para segunda-feira. Beleza. Vou encerrar.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.